Jó capítulo 1. Jó fica antes de Salmos, capítulo 1, verso do 1 ao 5, e depois do 13 ao 15. Jó capítulo 1. Vamos lá. Cadê meus ajudantes aí para me ajudar a ler? Sempre já pega aí um microfone para a gente ajudar. Então diz assim, ó: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Este homem era o quê? Íntegro. Que mais? E justo. Que mais? Temia a Deus. E o que mais? Evitara fazer o mal. Ele já evitava, irmão. Pensa num homem que a gente olha e diz: esse cabra tem toda a qualidade de um crente. É ou não é? De um homem justo. Verso de número 2. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Ele era o que, irmão? Ele era o empreendedor do Oriente. Quando a gente fala assim, qual é que é o cara hoje? É o investidor. Ele era um investidor, tudo que o cara fazia dava certo. Era ou não era? Você viu só o tantinho de coisa que o cara tinha? Fraquinho, hoje o dono da Itapemirim. Já viu o tanto de ônibus que o dono da Itapemirim tem? O cara é fraco, irmão. Então você imagina, era Jó. Os seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Pode ir, 5. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e o purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Segura aí. Quando eu comecei a ler com vocês, lá em Jó, capítulo 1, verso 1, começa a dizer da história de quem era Jó, e começa a falar de quantos filhos ele tem. Grave isso. Começa a dizer quantos filhos ele tem. Fala primeiro da casa, para depois falar dos bens. Primeiro da casa, para depois falar dos bens. Acompanhe comigo. Aí fala que quando os filhos dele iam oferecer o holocausto, iam oferecer uma festa, o que Jó fazia? Já sacrificava em favor dos filhos. Se ele tivesse pecado, ele já estava lá consagrando a casa dele, para que a casa dele vivesse o sobrenatural. Tu já parou para pensar, o cara era crente ou não? Se os meus filhos pecaram, eu já quero sacrificar a Deus em favor da vida deles, para que não haja pecado. Uau! Vamos lá, verso de número 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. 14. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando. Desculpa. Esses bois são crentes. Estão crentes. Volta, por favor. Arando, e os jumentos pastavam por perto. Presta atenção, irmão, eu quero que você conecte aqui comigo. Presta atenção para você entender o que eu estou te falando. Se você não prestar atenção na essência da mensagem, você se perde naquilo que a gente está falando. Presta atenção, ele fala dele, o Senhor fala dele, depois fala dos filhos e fala depois dos animais dele. Aqui já está dizendo o seguinte, que ele estava lá, os filhos dele estavam oferecendo lá o banquete, já veio lá alguém. Continua. Próximo. Quando os sábios os atacaram e os levaram embora, no caso a continuação, né? Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Verso de número 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. O fogo de Deus caiu e queimou os filhos. Que começou falando lá no início, foi isso?
Não. Qual foi a primeira coisa que Jó perdeu? Oi? Qual foi a primeira coisa que Jó perdeu? As ovelhas e os jumentos e os servos. Estão comigo? Pai, aqui eu quero aprender contigo, juntamente com os meus irmãos, para que nada roube a adoração dos nossos lábios. Que nós possamos esta noite entender qual é o verdadeiro sentido de nós chegarmos no culto, na hora certa, para entrarmos no momento da adoração e exaltarmos o nome do Senhor. Qual é o motivo de nós colocarmos um louvor no nosso carro e adorarmos a Deus quando não estamos no sentido bem? Porque a tua palavra diz que o louvor, ele liberta. Qual é a importância, Pai, de eu não permitir com que o inimigo roube dos meus lábios a minha adoração do Senhor? Para que eu possa compreender quem é o Senhor sobre a minha vida, não por as circunstâncias externas, mas por aquilo que eu sou em Ti, a cada dia. Me ensina, Pai, a ser esse homem que dependa totalmente do Senhor, e que não seja roubado daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então hoje nós vamos refletir sobre justamente essa história de um grande sofrimento e perseverança. Falar de sofrimento as pessoas não gostam. Falar de sofrimento e perseverança eu gosto, pastor, de sofrimento não. Veja bem, sobre alguém que enfrentou percas e dores. Jó vai falar isso justamente do verso 13 ao 15 que nós lemos. Que a primeira notícia que ele recebeu sobre o seu prejuízo não foi familiar. Foi justamente dos seus bois, das suas ovelhas, dos seus jumentos, e que foi-lhe anunciado que os salbeus haviam atacado e roubado o seu gado, o seu servo, e matado a muitos. E o interessante, que foi a primeira vez que uma série de notícias devastadoras chega para esse homem. Se você olhar, você não vai ver antes disso. Você não vai ver também depois disso no livro de Jó, a não ser no final que você vai entender qual é o motivo dele passar por esse processo. Então, para isso, eu preciso acessar algumas coisas na minha vida, que eu preciso entender. Primeira coisa, o sofrimento chega sem avisar. Diga comigo, o sofrimento chega sem avisar. Pastor, o sofrimento chega assim, você sabe quando o sofrimento vai chegar? Te falou a notícia da sua enfermidade? Do que você ia perder, do que você ia passar, pelas lutas que você ia enfrentar? Muitas vezes a gente tem uma revelação, Deus pode usar alguém, Deus pode se revelar sim. Deus não vai dizer que Ele não permite nada que aconteça aos teus filhos antes que seja revelado. Para isso eu preciso estar bem sintonizado para viver o sobrenatural de Deus. Mas muita gente não acredita. Então o sofrimento ele chega sem avisar. Imagine o cenário, Jó, um homem fiel e abençoado. De repente, um dia só, começa a receber uma série de más notícias. Ei, a gente mal é tocado na saúde, a gente já reclama. A gente mal é tocado na área das finanças, a gente já reclama. A gente mal é tocado na família, a gente já reclama. Esse homem teve 3 bases que foi assolada sobre a vida dele. Ele perdeu as finanças, ele perdeu a saúde e ele perdeu praticamente a casa dele toda. E a gente olha o comportamento dele. Olha aqui para mim com todo carinho, queridos. O problema vai existir para todos. Olha para esse irmão que está do seu lado. Olha para ele, para você ver. Não é bonito ele? Não é bonita? Olha só. Mas se você pergunta para ele assim, você já teve problema? Ele vai, não vai nem responder. Tem gente que vai olhar para você, você vai, não vou nem falar. Porque tem gente que se falar, ele vai chorar. Pelas adversidades que ele enfrentou e pelas lutas que ele passou. Ninguém chega ao sucesso sem antes passar pelas provações. Sucesso, irmão, não vem antes de provações. Você precisa entender que é um processo na nossa vida. Mas esse homem em seguida, tudo que possuía ele perdeu. Ele perdeu. A primeira notícia era apenas o início de uma sequência de percas dolorosas. Assim como aconteceu com Jó, o sofrimento em nossa vida pode chegar sem aviso. Não vai chegar um e-mail, um Instagram, não vai chegar um WhatsApp, se prepare que mês que vem tu vai passar uma adversidade. Não chega.
Não chega. Alguns que têm mais intimidade com Deus já percebem situações. Eu falo de experiência própria, porque muitas vezes Deus já começa a falar no teu espírito coisas que a gente possa passar, enfrentar e que você já possa se preparar para que quando chegar você entender que foi Deus que falou. Mas a gente muitas vezes, até sendo fiel, estando na igreja, a gente acha, não, eu estou imune, eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou crente, eu estou fazendo tudo certinho. E a gente acha que isso é por merecimento. Só que quando a gente assusta, o vento que chegou na casa de Jó, na família de Jó, chega para nós também. A gente olha e a gente fala, mas eu pensei que eu ia ser crente e só ia viver coisas sobrenaturais. Sim, meu querido, mas para viver o sobrenatural, antes de chegar no topo do monte, você tem que chegar no pé. Antes de chegar no topo do monte, só Deus sabe como que é para subir ou aprender a dar a volta ao redor daquele monte, para você chegar no Moriá de Deus na sua vida. Mas a gente olha e a gente quer o quê? Sucesso. E hoje em dia é fácil, porque vender sucesso pela internet, vender sucesso pelo Instagram, todo mundo olha, você não sabe o que está do outro lado. E as pessoas mostram só o carro, a casa, o dinheiro. Ninguém mostra as lutas, os problemas, as adversidades. Ninguém mostra nada, querido, porque ninguém quer mostrar hoje dores e sofrimentos. Mas ninguém chega ao sucesso sem antes passar por um processo. E esse processo é um trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Muitas vezes somos pegos de surpresa pela dificuldade que surge com doenças, problemas financeiros ou percas emocionais. Quantas pessoas sofreram em 2019 e 2020? Quantas pensaram que ia morrer? Quantas perderam o emprego? Quantas ficaram de uma situação difícil? Porque teve gente que a gente olhou, vamos dizer sincero, irmão, o mundo todo foi paralisado por causa de um vírus. O mundo todo. Deus mostrou para o mundo que se Ele quiser um vírus, paralisa tudo. E a gente ainda se acha que é grande. E ainda a gente acha que ainda não precisamos de Deus. Quantas pessoas ganharam dinheiro também? Eu fico imaginando o dono daquele cara que criou aquele negócio de botar o pé para botar álcool. Quantas coisas não venderam daquilo? Aquela máscara. O cara que criou aquela máscara arrebentou. Porém, quantos não quebraram? Quantos não foram demitidos? Quantos passaram por lutas, por percas familiares? Tem pessoas que enterrou 3, 4, 5 parentes. Meu querido, você olha, é difícil. Não é fácil chegar a notícia de você saber que alguém estava bem numa noite, de repente está entubado no outro dia, 2, 3 dias depois está morto. Quem vem dizer para você que é fácil? A luta não é fácil. Você que tinha uma vida estabilizada, de repente você recebe a notícia que você vai ser demitido. Vai ficar sem aquela estabilidade sua financeira. E a gente olha e a gente ainda não acredita que no meio de tudo isso que nós enfrentamos, foi Deus que tem nos guardado. Irmão, minha vida e sua vida é um milagre. Vou repetir, minha vida e sua vida é um milagre. Sofrimento vai chegar, mas tem um Deus para nos guardar. A palavra de Deus nos ensina que a vida é como um vento. Jó 7,7, põe aí por favor, Jó 7,7. E devemos estar preparados para enfrentar o inesperado. Você tem que estar preparado. Jó não sabia que o futuro reservado a ele era um futuro difícil, de angústia, de luta, de aflição. Mas o que mostra que Jó venceu não foi, meu querido, o chorar dele, não foi o rasgar só da roupa dele, porque ele rasgou foi o coração dele, é a obediência dele a Deus. Se eu quero viver o sobrenatural, eu tenho que estar preparado para no dia mau. A Bíblia está dizendo que vai chegar o dia mau. Eu tenho que estar preparado que no dia mau, que o dia bater mal na minha porta, eu não vou fechar a porta na cara do dia mau, não. Eu vou abrir a porta e vou dizer, você vai entrar, mas você não vai sentar no meu sofá, você não vai sentar na minha cama, você não vai deitar no meu sofá, não vai deitar na minha cama. Aqui você vai viver no meu joelho. Aqui eu vou te vencer na oração. Aqui eu vou te vencer para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Você não vai ter espaço aqui quando você pensar que você está ficando de pé. Eu vou te vencer na vida do Senhor, na oração e na busca daquilo que Deus tem para a minha vida. Por que, pastor? Porque você só vence, irmão, na oração. Sofrimento, a gente não vence, irmão, achando que é
forte. Sofrimento a gente não vence olhando e dizendo para os outros, olha, está tudo bem. Não, irmão, a gente também tem que aprender a dizer, não está legal não. Tem hora que não está legal não, irmão. O problema nosso é que a gente está sempre querendo estar por cima. Está quebrado, mas ainda está dizendo, vou ter que ir para o shopping e gastar. Você não está nem podendo. Aí vai para o shopping gastar. Tem hora, irmão, que a gente tem lugares que a gente não pode nem passar. Porque senão vem, o diabo vem, me chama. Chama mesmo. E a gente sabe, porque ele não vai vir em cima da sua fortaleza. Ele vai vir em cima da sua fraqueza. Se você é fraco, irmão, e não tem controle nem promoção, não vá no shopping. Deus está falando, irmão. Porque tem gente que diz, pastor, ora pelo meu cartão de crédito. Não, quero orar por ti. Pelo cartão de crédito, não. Você tem que ter controle naquilo que você faz. Você tem que ter projeto. Se você sabe que aquilo está te fazendo mal, o açúcar está te fazendo mal, o refrigerante está te fazendo mal, a carne está te fazendo mal, gordurosa, você tem que vigiar naquilo ali. Você tem que vencer na tua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma coisa eu aprender, irmão, eu preciso aprender. Não, mas eu estou bem, está bem nada. A gente precisa vencer e é na força do Senhor. Agora são coisas que Deus está nos ensinando. Querido, o inimigo vai vir para tentar nos enfraquecer, para tentar tirar o louvor da nossa boca. Deus não está preparando uma bênção para você, irmão. Segura aí. Repete comigo. Deus não está preparando uma bênção para mim, mas está me preparando para a bênção. Então Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está nos preparando para a bênção. Quando a bênção chegar, a bênção vai olhar e vai dizer assim, tem a minha cara, tem o meu número. É para mim esse aí. Esse aí eu cheguei para o nome do Senhor ser glorificado. Lembra de Davi? Davi não estava lá no pasto, eu não comecei falando dele aqui. Quando a bênção chegou, você acha que o quê? Pelo tempo, pela proporção que tinha a idade de Saul, era o irmão mais velho. Só que quando Samuel chega, Samuel olha com os olhos humanos. Ele olha para tudo aquilo e diz, Eliabe, é o cara, é o mais velho. Olha o cara forte, guerreiro, batalhador. Esse é o cara. Aí Deus diz, Deus não olha como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, eu olho para o coração. E o pai vai dizer, não, meu filho, calma, não tem só esse não, tem uma filha, são 7. Manda passar, passou todo mundo. Deixa eu te perguntar, a bênção errou Davi? A bênção errou Davi? E nem vai te errar. A bênção não vai te errar. Agora eu volto a te dizer, a bênção foi lá, ungiu Davi? Consagrou Davi a rei, sim ou não? Mas ele ficou ainda quanto tempo lá no pasto? 13 anos, rei, mas cuidando da ovelha de seu pai. Não era para ele já dizer, eu sou o cara, eu estou fazendo a bênção acontecer na minha vida, o Senhor me ungiu, agora eu vou sair daqui matando todo mundo, porque eu sou o rei. Não, Davi estava sendo preparado para a bênção. E não era a bênção sendo preparada para ele. O Senhor estava preparando Davi para a bênção. Você precisa entender que existem processos de Deus, de coisas que Deus já falou na tua vida, que a bênção já está pronta, mas está te preparando e me preparando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Esse sofrimento está fazendo parte daquilo que o Senhor irá fazer sobre a nossa história, para o nome dele ser glorificado. Então, querido, não olhe nem fuja do sofrimento. Eu gosto desse texto e vou citar sempre. Olha lá, abre comigo, tem coisas que você tem que marcar. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Vamos lá, que o tempo passa voando, eu quero acabar aqui pelo menos em 10 minutos. Mais 10. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. Olha o que está escrito. Romanos 5, 3 ao 5. Cadê meus ajudantes? Os universitários, oh meu Deus. Não, pastor, está errada a tua versão. Calma, pastor, calma. Como é que... Olha o que o pastor Nelson está lendo. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Alguém se gloria na tribulação? Oi, igreja family? Alguém aqui quando a luta bate na tua porta, a tribulação bate na tua porta, tu diz, chega aí, irmão, pode entrar, cai para dentro que eu estou junto. É assim?
Aí você chega para alguém naquele dia que você está passando luta, você já pega na mão, vem aqui, Ricardão, vem aqui, por favor. E aí, como é que você está, Ricardo? Estou bem. Agora pergunta, como é que eu estou? Não, põe o microfone aí, irmão. Pro povo. Como é que o senhor está, pastor? Rapaz, pensa, eu estou passando uma luta, mas estou passando pela luta e dando glória a Deus. Amém, amém. Vou repetir, estou passando pela luta e dando o quê? Amém, amém. Glória a Deus. Agora imagina. E aí, Ricardão, tudo bem? Como é que vai? Tá ruim, pastor. Tá ruim? Tá. Rapaz, eu não sei nem se eu vou. A maioria das pessoas não estão assim? Sim ou não? É ou não é? Mas olha só, olha o que Paulo está dizendo aos romanos. Nos gloriamos nas tribulações. Não é me alegro, não. Não é botar um sorriso, não. Ele se gloria. O que é gloriar? Eu estou passando por luta, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que depois dessa luta vai ter milagre para a minha vida. Deixa eu lhe falar, depois dessa provação tem resposta de Deus para você. E eu vou te provar biblicamente que está escrito ali. Tem resposta de Deus para a tua vida. Se você entender que no meio dessa adversidade que você está passando, Deus tem resposta para você. Olha o que está escrito, ó. Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Porque a tribulação gera o quê? Perseverança. Ei, tem crente aqui que está perseverando por causa dessa luta que está na tua vida. Tem crente aqui que está de pé porque essa luta que está na tua vida está te fazendo mais crente. Tu falou, quando Deus me der a bênção, nem na igreja eu vou. Deus disse, eu sei como trabalhar na tua vida. Tu falou assim, quando o milagre chegar eu vou pegar a bênção, eu vou fazer uma aliança. Eu vou lá, só dou meu dízimo e vazo. Aí Deus disse, não, eu não quero o teu dízimo. Eu quero você. Para isso eu vou te ensinar a ser perseverante. Eu vou mostrar para você que por trás dessa situação que você está olhando, disfarçado de luta, tem bênção para a tua vida. Tem um preparo de Deus para você, onde o meu nome vai ser glorificado na tua história. Onde você vai entender que depois dessa luta, tem milagre de Deus na tua vida. E você não vai parar de me adorar, de me exaltar, de me glorificar. Porque você vai entender que eu sou o Senhor sobre a tua vida. Aí tu olha assim e diz, pastor, tem a luta, tem a perseverança. Acabou, pastor? Não, olha o verso 4. O que a perseverança vem acompanhada? Se você salta, você não recebe. Vem a tribulação traz o quê? Diga comigo, perseverança. Perseverança. Depois da perseverança, a perseverança, um caráter. Forte, Brasil. Ei, um caráter o quê? Aprovado. Deus está te fazendo com um caráter aprovado. Se você pensou que você era homem, você vai ser mais homem ainda. Se você pensou que era uma mulher de fé, uma mulher de esperança, de caráter, você vai ser mais ainda. Depois que você passar por tudo isso, você vai ver que todos vão dizer, Deus é na tua vida, Deus é na tua história, Deus é na sua vida, Deus é contigo, o Senhor é na tua vida. Eu vejo Deus contigo, porque tudo pelo que você passou, não era qualquer um que conseguia passar o que você passou, sendo honesto, sendo fiel, não querendo dar um golpe, não querendo derrubar ninguém, porque quando a gente passa por uma adversidade, por uma traição, por uma luta, o que você quer fazer? Você quer matar todo mundo que está na tua frente. Aí você diz, não. Não sou eu que faço. Quem faz é o meu Deus. Aí as pessoas chegam, mas você não vai fazer. Não, quem faz é o Senhor. A resposta minha é o Senhor. Se alguém tramou, se alguém fez, se alguém tentou, se alguém pensou que ia me dar o golpe, tem um Deus que trabalha na minha vida. Eu tenho um caráter aprovado. Eu não sou qualquer um. Eu sou alguém de Deus. Aí além do caráter aprovado, aí depois, a esperança também traz o quê? Verso 5. Essa esperança não nos decepciona. Opa! Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Coloca aí da Almeida e Corrigida, que vai dizer assim, depois do, esperança, experiência. Você vai ficar mais experiente também. A experiência vai vir para a tua vida. Tem gente que vai sentar contigo e vai falar assim, irmão, eu estou passando por isso. Tu vai dizer assim, o que você está passando? Por isso. Você vai dizer assim, vem cá que eu sou PhD nesse lugar. Tem coisa que você já virou PhD, irmão. Tem deserto que você já passou por ele, que ninguém nunca passou. Quando passa, aí você olha, calma, irmão, para ali, limpa os seus olhos aí. Fome, já passei. Porta fechada, já passei. Problema de traição, já passei. Senta aqui que eu vou te dar uma aula. Aí a pessoa, o quê? Vou te dar uma aula.
Vou te mostrar quem é o Deus que cuida da gente. E você está me vendo firme, sabe por quê? Porque não sou eu que estou de pé. Quem está de pé é o Todo-Poderoso que tem me sustentado. Então o sofrimento faz parte de quem é fiel ao Senhor. Deus não está preparando uma bênção para mim. Deus já está me preparando para a bênção. Eu preciso ter essa frase comigo. Deus está me preparando para a bênção. Segunda coisa, uma prova de fé também gera paciência. A resposta de Jó, a primeira notícia, nos ensina muito sobre ter fé e esperança e paciência. Ele poderia ter desesperado, questionado a Deus, ou tentado a se agarrar no que ele tinha, mas ele confiou e esperou no Senhor. Irmão, depois você lê em casa Jó 7,7, que eu falei aí do que ele falou do vento. Não deu tempo aqui para ler, depois você lê. Mas olha só, ele se agarra no Senhor. Por quê, pastor? Porque a diferença, irmão, de um servo de Deus que tem um coração em Deus, é a diferença de como se comportar. Tem gente que ele já vê a luta, ele já diz, vou para a cachaça, vou para a mulherada, vou para a bagaceira. Já que não está dando certo aqui, eu vou para a bagaceira. E vem cá, Deus te purificou para tu ir para a bagaceira? Você está achando que vai resolver lá? Você tem que entender que Deus está te purificando e te preparando para algo maior. Você tem que ter esperança que o que Deus está fazendo na tua vida é um processo para o nome dele ser glorificado. Se você já saiu do lamaçal, já saiu lá da perdição, tu quer voltar para 7 demônios a mais voltarem sobre a tua vida? As pessoas não têm noção, irmão, do que eles falam ou do que eles enfrentam. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem gente que tinha um demônio, beleza, um demônio. Se ele voltar para o lixo, se ele voltar a comer aquilo que estava lá, que a Bíblia diz, quando você põe para fora, põe um vômito, e você volta lá no vômito para comer, vem mais 7 demônios para cada demônio que você tinha. Se você tinha um, vai ficar 8, porque era o que você tinha mais 7. Agora tem gente que tem legião. Uma legião vai de 3 a 5 mil demônios. Quantos demônios? 3 a 5 mil. Tem gente que tem 3, 4 legiões. E as pessoas brincam de ser crente. Quem tinha 3 mil demônios, 3 vezes 7, 21. Mas o que você já tinha? 21 mil, 22 mil demônios. Por que o estado da pessoa é pior do que antes? Porque a pessoa não entende que muitas vezes ele pode fazer o que ele quer. Não, meu querido, não dá mais. Aquele que botou a mão no arado não pode mais olhar para trás. O teu alvo é Cristo. Em Tiago 5,11 vai dizer, somos lembrados do que Jó, em um exemplo de paciência em meio ao sofrimento, vós ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor lhe deu. Quem deu a Jó aquele fim foi o Senhor. Você precisa entender, essa primeira perca foi um teste de fé para Jó. Assim também, quando enfrentamos percas e dificuldades, Deus pode estar testando a nossa fé, nos ensinando a confiar nele, mesmo quando nós enfrentamos o porquê das adversidades. Por que isso? Por que está acontecendo assim? Por quê? Por quê? Por quê? Isso a gente passa, é ser humano, nós enfrentamos. Eu pergunto, a mulher de Jó não perguntou? Sim ou não? O que ela virou e disse para o marido dela? O que ela disse para o marido dela, igreja? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas deixa eu te perguntar, é a única vez que você vê ela falar. Ela vai falar mais alguma coisa? Porque a postura de Jó demonstra o caráter dele. E ele vira e diz, tu fala como uma louca. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mesmo na adversidade, eu sei quem me chamou, eu sei quem está comigo, eu sei quem me prosperou, eu sei quem tem cuidado de mim, eu sei quem é fiel sobre a minha vida, eu sei, eu estou passando por isso, mas Deus está trabalhando comigo. Querido, quando passamos por momentos difíceis, é a nossa fé que nos sustenta. Irmão, tem hora que não tem amigo, não tem indicação, não tem familiar. Familiar então, irmão, desculpe. Família é bênção, irmão. Família é bênção. Você pega o mapa do mundo, põe aqui, ó, o mapa mundi, põe aonde você mora e põe um palmo assim, mora. Aí você diz, que isso, pastor? Porque família é bênção, para você ir passear. Ficar 7 dias. Fica 7 dias, depois vem embora e chama eles para ficar 7 dias. Depois de 7 dias você diz, Jesus. Agora você fala assim, que isso, pastor? Não, irmão, é porque quando vê muita gente
Ele está ali, a gente convive. Quando você convive pouco e você convive muito, mas você tem um relacionamento de dias ali, é maravilhoso. Mas tem gente que é no meio da família, que é onde a gente enfrenta mais luta. As adversidades, as pessoas que mais nos machucam são de casa. A gente também machuca os outros, não estou falando só dos outros que nos machucam, não. Porque a gente também sabe. Agora a gente precisa entender. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora. A sua família se torna a sua esposa, os seus filhos. E você cuida, você vive em família. Família é bênção, irmão. Para você ir, quando dá 7 dias, você já diz, meu Deus, minha casa. Deixa quando alguém fala, vou para a tua casa. Você fica feliz de receber? Mas quando dá 7 dias, tu já está dizendo que já comprou a passagem de volta? Irmão, guarde essa, ó. Ninguém quer ter deserto, pois ele não oferece popularidade. Ninguém quer ter deserto, porque deserto não oferece popularidade. É o lugar onde o fogo queima, mas também é o lugar onde Deus fala. Deserto não atrai bênção para ninguém, aos olhos humanos, porque ninguém quer falar daquilo que enfrenta, mas é o lugar onde Deus tem intimidade contigo, e o lugar onde o fogo queima sobre a nossa vida. Esse deserto que Deus está nos levando, Ele só quer ter intimidade conosco. Por quê, pastor? Ninguém se desvia por causa da igreja, mas por causa de quem escuta. Deixa eu lhe falar, eu não estou lá na igreja, eu não faço mais na igreja, porque a igreja, eu não quero a igreja. Não é a igreja que atrapalha ninguém, é com quem você está escutando. Porque tem gente que você não entende, mas em vez dele te fortalecer e permanecer com que você esteja dentro da igreja, ele te tira da igreja. Você sabia disso? Hoje quem está tirando crente dentro da igreja não é capeta não, é crente. Porque crente fica falando mal de outro crente. Crente falando de igreja. Olha, tem um pastor que ele diz, sabe o lugar que mais desvia filho de crente? Banco do carro. Porque quando você sai da igreja, você sai falando de alguém ou da igreja. E aí o seu filho vai escutando, aí o filho olha e fala, meu pai é um hipócrita, minha mãe também. Porque quando chega lá que vê os irmãos, abençoado! Mas dentro do carro a língua, ó. Aí você não está entendendo, teu filho está ali. Eu lembro do meu filho, irmão, com fone de ouvido dentro daqui no lugar, quando a gente falava alguma coisa, ele já ficava antenado aqui, ó. Menino escuta, irmão, esses meninos têm uma parabólica. Eles captam assim a 10 km por hora. Eu não sei os seus, quando eu estou lá no quarto conversando com a minha esposa, não é falando de igreja, de crente não. A minha menina está lá no quarto dela, de repente ela chega, pai, você está falando o quê mesmo? Eu disse, oxi, e quem é que te chamou na conversa? Porque tudo o que eles querem saber, e se você não souber o que você fala, você faz é desviar. Porque você tem que saber, irmão, ninguém desvia por causa da igreja, mas com quem você senta. Se essa pessoa, irmão, você gosta dela, mas você está sentando e ela está trazendo desânimo para você e fraqueza na tua vida, desculpa, tem mesa que a gente não pode sentar. Aí depois você não reclama, tu já está no deserto, ainda está escutando coisa ruim. Deserto é lugar para a gente enfrentar, mas é muito melhor sozinho do que com mal acompanhado. Então aprenda isso, é uma prova de paciência. E você tem que ter fé, porque na sua fé é que você vai enxergar o que Deus tem para a tua vida. Deixa eu te falar, Deus falou para Adão ou para Eva? Não foi para Adão que Deus revelou? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. Quando chegou para Eva, a serpente aparece para Eva, por quê? Porque Adão tinha a revelação. E Eva tinha a informação. Quem deu a informação para Eva? Adão. Aí a serpente não foi em Adão, por quê? Porque Adão sabia o que Deus tinha falado com ele. Que não era para ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você olhar no capítulo 3 de Gênesis, quando você vai ler, a serpente diz, se tu comer desse fruto, tu não vai ficar magra, Eva? Aí Eva, é mesmo? É. Ozempic, você vai emagrecer. Aí ela disse, é mesmo, é. O que foi que o Senhor disse se você comer desse fruto? Aí o Senhor pergunta, o que foi que o Senhor disse? Ela disse, se tocar, olha o que ela fala, se tocar e se comer. E eu te pergunto, foi o que Deus falou? Deus falou que se comesse, tocar não. Porque quem tem a informação só transmite o que ouviu dos outros. E ainda acrescenta. Se você não tem revelação, você nunca vai saber o que Deus tem para a tua vida.
Se você vive só de informação do que os outros falam, você nunca vai saber do que é real de Deus para a tua história. O problema é que os crentes não estão querendo buscar o sobrenatural de Deus e estão vivendo do que os outros falam. Aí os outros ficam jogando conversinha, conversinha daqui. Aí você não entende o que Deus tem para a tua vida. Porque tem desertos que você vai passar e você precisa saber estar nele. Porque Abraão desceu para o Egito e ele, por causa dele, o povo pereceu 430 anos. Porque Abraão desceu para o Egito. Gênesis capítulo 15. Agora olha só, quando chega Isaac passa a mesma luta do pai. Tem crise e tem fome na terra de Isaac. Aí Isaac diz, vou para o Egito. Deus disse, não sai dessa terra. Fica nesse lugar. Porque é nessa terra que eu vou te prosperar. Ei, aos olhos dele tinha pão? Aos olhos dele tinha amigo? Não, tinha inimigo. Mas Isaac escuta o Senhor. E aonde Deus exalta ele? No deserto. Na provação. No lugar de escassez. Deixa eu lhe falar, tem lugares que Deus está te permitindo ficar só para honrar a tua fé e o nome dele ser glorificado. Por isso você precisa entender tudo que Deus tem para a tua vida. Caminhando para o fim, a última, o valor da confiança em Deus, mesmo na adversidade. A primeira notícia que Jó recebeu mostrou a confiança dele no Senhor, das consequências que ele tomou. Jó não estava preso aos seus bens materiais ou ao que possuía. Sua confiança estava em algo muito maior. Você está preso naquilo, na bênção que o Senhor te deu? E se o Senhor te pediu o seu Isaac hoje? Lembra que Deus deu para Abraão o Isaac? Mas Deus disse, vai na terra de Moriá, lá eu vou te mostrar um monte, e lá você vai me sacrificar o que eu te dei. Você está disposto a dar para Deus aquilo que Ele te deu? A gente precisa entender que tem coisas que Deus vai nos provar, para saber se o nosso coração está nele ou não. Jó sabia que era soberano, e que mesmo diante da dor e da perca, ele escolheu adorar e confiar no Senhor. Gênesis 1, ou Jó 1, 21. Coloca aí, para a gente caminhar aqui. Jó 1, 21. Olha o que Jó vai dizer, olha, confiando ao Senhor. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que as pessoas querem? O que o inimigo quer? Que você abra a boca e murmure. Que você abra a boca e diga, está lascado, está tudo ruim, a minha vida está um inferno. É isso mesmo, eu estou na merda, eu estou na lama. Eu estou falando alguma palavra que você não fale? Ah, é isso mesmo, eu estou todo lascado mesmo, eu não tenho jeito para mim não. O diabo disse, é isso aí que eu quero que você diga, que você não vai conseguir, que você é um coitado, que você está na lama, que você não vai a lugar nenhum. Eu quero que você abra a boca, alimenta mesmo a serpente. Ei, a serpente que estava no jardim, qual foi a maldição que Deus jogou sobre ela? Que ela iria o quê? Rastejar, e do pó da terra ela iria o quê? Se alimentar. Do quê? Do que ela iria se alimentar? O que contamina o homem? É o que entra? É o que os outros estão te falando? Ou é o que sai da tua boca? A Bíblia vai dizer que o que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra. Pastor fulano está falando isso, está me contaminando. Não, é o que sai da tua boca. Agora tu precisa entender, como é que eu alimento a serpente no jardim que Deus me colocou? Soltando pó. Que eu sou pó. E como pó, eu abro a boca. Aí tem hora que eu não estou entendendo por que a serpente está grande lá dentro da minha casa. Eu não entendo por que a serpente está fortalecida no meu trabalho. Eu não entendo por que a serpente está fortalecida no meu relacionamento, na minha vida financeira. Porque eu sou o primeiro a soltar o pó e dizer que nada está prestando. Eu abro a boca, está uma desgraça, está ruim, e isso, e aquilo. E eu começo. E a serpente que estava lá magrinha, você matando ela em oração, daqui a pouco ela está forte. E ela ainda está dando língua para você, dizendo, eu vou te matar. E você está dizendo, não, está tudo bem. Depende daquilo que você alimenta na tua vida. Se você se alimentar as murmurações e as lutas, você acha que Deus te fez para você sofrer? Você vai passar pela luta. Mas deixa eu te falar, você acha que você vai viver isso aí a vida toda? Ou na sua obediência Deus vai te honrar? E eu encerro aqui. E eu te pergunto,
Eu falei para você lá no início, qual foi a primeira notícia que Jó recebeu dos prejuízos que ele teve? Você lembra? Alguém pegou? Qual foi a notícia que ele perdeu? Foi o filho? Foi a enfermidade? Foi a vida financeira? O que ele perdeu? O que ele perdeu? Diga comigo, as ovelhas, os bois. O diabo não começou tirando riquezas. O diabo começou tirando casas. Não começou tirando casas. Não começou tirando a saúde. Não começou tirando os filhos. A primeira notícia que chegou para Jó foi que o prejuízo dele foi o seguinte: viu um povo que estava vindo da região mais próxima e roubaram os seus bois. O boi representava o que, irmão? O lugar de sacrifício dele. Você acha que o inimigo vai tocar naquilo que não vai mexer contigo? Jó não usava os bois para sacrificar? Jó não usava as ovelhas para sacrificar? O inimigo vem e mata tudo, disse: adoração não vai ter aqui. Como que alguém vai adorar se vai perder as demais coisas? Ele toca naquilo que Jó usava para adorar a Deus. E o que o inimigo está querendo? Tirar de nós a adoração. Sabe o que o diabo está dizendo? Se eu conseguir desestabilizar a vida espiritual do meu irmão, a vida espiritual dessa irmã, toda a área da vida dele será comprometida. Se eu mexer na vida espiritual dela, se eu deixar ele desestabilizado e ele não ter mais motivo de me adorar, de adorar o Senhor, de sacrificar mais, o resto é consequência. Ele vai cair no despenhadeiro. Está perdido. Eu só quero arrebentar com a adoração dele. O diabo não sabia que a adoração de Jó não tinha a ver com o que ele tinha, mas a ver com quem ele era. Quando os bois foram tomados, ele rasga a sua veste e ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que isso corresponde, pastor? Ele não abriu os lábios dele e amaldiçoou. Ele não abriu os lábios dele e disse: estou lascado, estou arrebentado, estou ruim, estou na lama, estou tal, estou. Não, ele não falou isso. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Eu não estou com boi, mas eu estou com o meu Senhor, que é adorador, que é o Senhor da minha adoração. Eu sei que as coisas podem ir, mas não vão roubar de mim a alegria de exaltar o nome do Senhor. Tem hora que talvez você não está com carro, tem hora que você talvez não está com saúde, tem hora que você talvez não está com aquilo que você queria, mas você está com o Senhor, que é a tua essência, e Ele vai te dar força para você continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. Você não irá pecar contra Deus, você não vai falar contra Deus. Ah, pastor, mas por que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que isso aconteceu? Querido, para de questionar. Deus tem o controle da tua casa, Ele pode fazer assim hoje, ó. Ele põe tudo no lugar. Ei, Ele pode te dar o que você precisa, Ele pode realizar o que você necessita. Basta você acreditar. O que o inimigo quer tirar de você? A adoração. A adoração. Se tirar de você a adoração, vai entrar aí o suicídio, vai entrar a ansiedade, vai entrar o desejo de morte, vai entrar o desejo de separação. Mas se tiver adoração, ei, até no meio das cinzas, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Até no meio da adversidade, você vai cantar o hino da vitória. Todo mundo vai olhar e vai dizer: ei, o que tem aqui? Não tem comida, mas tem água. Vamos adorar a Deus. Ah, não tem o salário que eu queria, mas tem Deus aqui ainda. Ah, eu não estou com saúde, mas eu tenho um Deus que me dá saúde. Irmãos, ao refletirmos a primeira notícia que Jó recebeu, somos convidados a perguntar: onde está a nossa confiança? Estamos preparados para enfrentar dificuldades com fé e viver de uma forma sobrenatural? As pessoas vão ver a luta da tua vida e vão ver Deus no meio da tua luta.
As pessoas vão ver que Deus é contigo. Vai ver que Deus, no meio desse vendaval, o Senhor é sobre a tua vida, que você confia. Irmão, basta uma palavra dele hoje. Tudo vai voltar para o lugar. Basta uma palavra, o nome dele vai ser glorificado. O que eu tenho que fazer então, pastor? Permanecer adorando. O que o inimigo vai tocar em você? Que você não adore, que você não continue mais exaltando o nome do Senhor, que você não toque, que você não coloque mais aquele louvor, que você não coloque mais aquele louvor na sua empresa, que você não coloque mais aquele louvor lá no teu carro, que você não adore. Não, eu não estou cantando o que eu estou vivendo. E quem disse que você precisa cantar hoje o que você não está vivendo? Você só precisa cantar aquilo que você já vive, porque Deus já preparou um milagre para a tua vida. Você já tem que declarar com os teus lábios. É com os teus lábios que você vai declarar que o vale de ossos secos vai virar um exército. O vale que está hoje seco, Deus vai fazer milagre na tua vida. Você não está vendo com os teus olhos naturais, mas você está cantando porque você está vendo com os teus olhos espirituais. Deus já está te levando para o lugar do teu milagre, para você entender que o sobrenatural de Deus já aconteceu. Eu encerro aqui dizendo para você, diz que tinha uma irmã que sempre estava buscando a Deus em favor do marido dela, e o marido dela tomava todas. E ele todo dia saía para tomar mais uma. E ele tomava 2, 3. E aí teve um dia que na igreja Deus falou para ela: hoje eu estou mudando a vida do teu marido. E ele vai ser obreiro na minha casa. E vai glorificar o meu nome. Aí todos os dias ela ia para a igreja para orar. E já orava pelo marido. E já declarava que o marido, já via o marido lá pregando a palavra de Deus. Aí os irmãos começaram a perguntar, toda vez que ela ia para frente de casa, varrer no interior, você sabe como é que é, varrer na porta de casa. Aí ela ia para a igreja, quando voltava e dizia: irmã, cadê seu marido? Ela dizia: está na igreja, adorando a Deus. Aí eles passavam lá na frente, quem é que estava no boteco sentado? O marido dela tomando uma. Aí os irmãos vinham e diziam: mas irmã, você não falou que seu marido estava na igreja? Ela disse: eu tomei posse desde aquele dia que Deus falou na minha vida. O meu marido você vai ver na igreja. Passou-se o tempo, eles foram esquecendo. Quando chegou um dia que eles chegaram na igreja, quem é que estava lá com a Bíblia? Crente, firme, o marido dela. Aí eles olharam e falaram: irmã, você trocou de marido? Porque o cabo até muda, né? Você trocou de marido? Ela disse: não troquei de marido. Eu falei para vocês desde aquele tempo atrás, quando você passava lá e me perguntava se cadê o meu marido? E eu falava que ele estava na igreja. Porque Deus não fez um milagre agora. Deus já tinha feito um milagre desde aquele dia. Eu só não estava conseguindo enxergar com os meus olhos naturais. Mas o meu milagre já foi gerado. O meu milagre já tem nome. O meu milagre já tem endereço. E o meu milagre é feito pelo Deus Todo-Poderoso. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. Tem milagre de Deus para a tua casa. Tem milagre de Deus para a tua família. Tem milagre de Deus para o teu casamento. Tem milagre de Deus para a tua vida financeira. Você está olhando hoje dizendo como? Parece que não tem jeito. Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas estão emperradas. Eu quero liberar sobre a tua vida. É engano teu. Os teus olhos, a escama vai cair hoje. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Entra na obediência do Senhor. Recue, não, irmão, não recue, não desanime, não comece a falar você mesmo, não, que já deu errado, a vida é assim mesmo, porque é assim, a vida é uma desgraça, eu já estou acostumado. Eu não estou acostumado não, irmão, porque eu estou começando a viver milagre agora, e eu vou viver grandes coisas de Deus na minha vida. Se você não viveu, você vai viver com os teus olhos, ou você vai ficar olhando e contemplando o que o Senhor irá fazer. Eu não sou mais um não, irmão, eu sou quem vou profetizar e vou viver o sobrenatural de Deus sobre a minha história. Fique de pé. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão
palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quem está precisando abrir os teus lábios e declarar isso sobre a tua vida pela fé? Porque tem coisas que querem nos paralisar, mas te adorar é o que eu quero, exaltar é o que eu quero. Já me veio aqui até a nova série. Nós falamos que íamos fazer até a última quarta do mês sobre essa série, falando sobre sobrenatural. Agora é o seguinte, irmão, eu não vou fugir do deserto. Eu vou repetir, a nossa próxima série vai ser: eu não vou fugir do deserto. Eu não vou fugir do deserto. Deserto eu vou encarar. O deserto eu vou passar por ele. Esse deserto não é para te matar. Esse deserto não é para te deixar aleijado. Esse deserto é para você superar, porque do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Nós vamos enfrentar. Então, se você está precisando de oração e você está entendendo que Deus precisa mudar algumas coisas aí, começando dos nossos lábios, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Enquanto os meninos estão cantando aqui, as meninas estão cantando, nós vamos adorar a Deus. E eu quero orar por você. Você sabe os desertos. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Deixa eu lhe falar. Adianta orar por você se você não agir? Oi? Não. Você sabe o que Deus está falando contigo. Esse deserto, você não vai fugir dele. Você vai viver o sobrenatural de Deus no meio desse deserto. E você depois vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, eu não sabia que eu ia passar por isso, mas porque Deus tinha muito para me ensinar. Deus tem muito para me ensinar. Meu Deus. Existem pessoas aqui que estão passando lutas, situações que você já passou pela moenda, pela peneira, você já passou por tudo. Você já disse: pai, eu não estou tendo nem lágrima mais para chorar. E Deus está dizendo: eu estou vendo o teu deserto, eu estou vendo a tua luta, eu só quero te dar força para você vencer. Eu quero te dar força para você chegar do outro lado. Deserto tem data de validade. Deserto tem começo, mas também tem fim. E você não vai ficar aí a vida toda. Se você entender e procurar entender o que eu tenho para a tua vida, você vai sair desse deserto. O meu nome vai ser glorificado na tua vida. O teu nome vai ser bendito na tua história. O meu nome vai ser bendito sobre a tua família.
Você vai entender que eu tenho algo sobrenatural para fazer contigo. Mas você precisa compreender que é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. Você não pode fazer. Se você colocar a tua mão, Deus sai. Se você colocar o teu pé, Deus sai. Deus está querendo que você se posicione no lugar do teu milagre. Ele só está querendo que você acredite que Ele é capaz. Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Ele é a tua sentença, Ele é a tua resposta. Ele só está querendo dizer para você: se coloque debaixo da nuvem, se coloque debaixo da coluna de fogo, se mantenha debaixo da minha potente mão. No tempo certo eu vou te exaltar. No tempo certo eu vou cumprir o meu querer sobre a tua vida. Não tem como fugir. Ei, há pessoas que estavam dizendo assim: eu vou fugir, pastor, eu não aguento mais. Deus está dizendo: não fuja. É um processo. Processo precisa acontecer. Processo precisa acontecer para que o meu nome seja glorificado. Eu quero dizer que Deus vai fazer sobre a tua vida. O Senhor vai trazer resposta para você. O Senhor é Deus de resposta na tua vida. Não adianta fugir. Agora é encarar. É encarar. É encarar de frente e dizer: Senhor, eu não vou recuar. Eu estou pronto. Senhor, eu olho para mim, eu não tenho força, mas eu vou ser capaz de vencer esse deserto. E eu vou fazer como Jó fez. Eu não vou permitir que as adversidades da vida, que as adversidades da minha vida possam me matar. Eu quero vencer em Cristo Jesus. Eu vou vencer em Cristo Jesus. Eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse. Quem vai me ajudar é o Senhor. Quem vai me fortalecer é o Senhor. Ei, te adorar é o que eu quero, Senhor. Te exaltar é o que eu quero, Senhor. Te buscar é o que eu quero, Senhor. Eu quero, eu preciso. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto Você tem capacidade de dizer agora: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim. E eu muitas vezes não estou vendo. Muitas vezes eu só vejo as lutas, as adversidades. E eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor tem cuidado da minha casa. Senhor, se fosse pelo inimigo eu já estaria morto, destruído. Minha casa já teria sido destruída. Quem cuida de mim é o Senhor. Quem cuida de mim é o Senhor. Vamos orar aqui, Ricardo. Diga isso, diga: Senhor, o Senhor tem cuidado de mim. Pai, obrigado, Pai, por estar na sua presença, Senhor. Senhor Deus, me dê sabedoria, Pai. Me dê força para atravessar esse deserto, Pai. Espírito Santo de Deus, venha, Pai, como um bálsamo, Pai, de Gileade sobre nós, Senhor Deus. Nos dê a força necessária, Senhor Deus. Sabemos que esse deserto é tão extenso, mas pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, eu creio, Pai, que nós vamos ultrapassar esse deserto, Senhor. E eu espero, Pai, eu creio, Pai, eu creio em Ti. Eu com todas as garras, Senhor Deus, dá, Pai, essa sabedoria, Pai, necessária, Pai. Que esta noite, Pai, dentro da Tua palavra, dentro da palavra que foi dita aqui esta noite, Senhor Deus, cremos em Ti e agradecemos, Senhor, dando graça, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudi-lo? Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você se assentar. Quando você sair daqui, o problema vai continuar existindo? Tem problemas que você vai vencer, mas tem problema também que vai aparecer. Agora vai depender do seu comportamento. Quando você olhar para o comportamento, para o problema e dizer assim: você já me tirou do sério, você já me tirou da posição, mas agora não, eu vou me manter equilibrado.
confiante que o meu Deus é Deus de vitória. Isso não vai tirar a minha paz mais. Isso não vai tirar mais o meu sossego. Você vai olhar para o problema e vai dizer: o Senhor é comigo. Ele é a minha vitória. Eu vou olhar para o problema e vou dizer: eu não vou perder o equilíbrio mais. Eu sei quem está comigo. A vitória já é minha, pelo sangue de Jesus. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor.